Olá, eu sou a Natália Roberto. E eu sou a Isabela Ianelli. E esse é o segundo episódio do nosso podcast das emoções, da série Músicas Emocionais. E se você não ouviu o episódio anterior, a gente falou sobre ciúme com uma música maravilhosa chamada Domingo no Parque. E a gente adorou, né, Nath? Sim, a gente adorou. E a gente também recebeu muitos comentários, muitas sugestões super úteis, né, Bela? Então, super obrigada por quem mandou pra gente comentários, sugestões, feedbacks, críticas. A gente adorou receber cada um deles. E você encontra a gente no Instagram com @o curso das emoções. E a gente pode se encontrar por lá. Conversa com a gente, né? Sim. E conta mais o que você está achando dessa série e se essas músicas emocionais também estão te tocando. E se você ficou curioso para saber por que o nome dessa série é Músicas Emocionais e não Músicas Emocionantes, ouça o primeiro episódio. A Isabela explica muito bem. Marqueteira essa Natália, não? Qual que é a música de hoje? Então, né? Qual será a música de hoje? E sobre o que será a música de hoje? Sabe que a música de hoje tem várias emoções envolvidas, né, Natália? Sim, é uma música complexa. E é muito leve ao mesmo tempo. Muito leve. Também é capaz da gente dançar ouvindo essa música. Quem escreveu a música sobre a qual a gente vai falar hoje foi o José Ribamar Coelho Santos. Você conhece ele? Quem é, Isabela? Nunca ouvi falar esse nome. Ele escreveu e ele canta, e é bem provável que você conheça ele também, hein? Essa música é do Zé Cabaleiro. Muito bem. Também Mais conhecido como Zé Cabaleiro. E é uma música de quando, Bela? É uma música de 2016, de um álbum chamado Era Domingo. E essa música, ela se chama Ela Parou no Sinal. Sobre o que é Ela Parou no Sinal? Não sei, vamos ouvir? Aham. Então vamos ouvir agora essa música do Zé Cabaleiro e ver que processo emocional ele tá tentando contar pra gente. Vamos lá. Ela parou no sinal e fez um sinal pra mim. Me acenou com os olhos como se sorrisse eu. Trouxa, tolo, pálido, incrédulo, anão de jardim. Acenou com os olhos como se me chamasse eu. E aí, Isabela? De novo, né? Mais um autor que começa contando o que tá acontecendo ali, qual é o evento. Ela parou no sinal e fez um sinal pra mim. E acenou com os olhos como se sorrisse. E eu, trouxa, tolo, pálido, incrédulo, anão de jardim, acenou com os olhos como se me chamasse. E aí? Na verdade, ela só parou no sinal, né, Zé Cabaleiro? E ela fez um sinal pra você porque ela deve ser sua fã. Não é? Ou deve ter curtido ele, vai que, né? A gente só sabe isso até aqui, né? Primeiro ele vem e conta pra gente qual que é o evento. O evento ela parou no sinal e fez um sinal pra mim. Foi isso que aconteceu e que qualquer pessoa poderia ter visto. A partir daí, é uma construção... a partir daí, ele vai começar a descrever uma emoção. E... para descrever essa emoção, ele diz pra gente o que passou na cabeça dele, né? E aí, depois que ele conta desse evento, ele já vem com um monte de julgamento sobre ele. Trouxa, tolo, pálido, incrédulo, anão de jardim. Anão de jardim, é muito significativo isso, né? Como que ele se enxerga, pelo menos ali naquela situação. E aí uma coisa que nos chamou muito a atenção, assim, é o quanto ele presta atenção em coisas que não são tão positivas. Então, como que ele, de tudo que tem sobre ele ali naquela situação, ele está prestando atenção no trouxa, no tolo, no pálido, no incrédulo, que é muito provavelmente uma forma que ele está se vendo. A gente não sabe se é a forma que ela está vendo ele, muito provavelmente não, né? É verdade, deve ser só uma parte dele, né? Mesmo que ele ainda tenha esses traços todos, ele também tem muitas outras coisas.
quando essa mente colapsa, assim, o que a gente percebe que surge aí, né? O que leva essa mente para esse lugar? Ele tá olhando só da perspectiva dele. Então ele tá só se vendo trouxa, tolo, pálido, incrédulo, anão de jardim. Então ele tá completamente autocentrado. Por incrível que pareça, né? Eu nunca acho tão óbvio que quando a gente não tá se dando um julgamento mais elevado, assim, que isso pode ser pode vir de uma fonte de autocentramento, mas é louco que pode, né? E aí ele volta, ela acenou com os olhos, como se me chamasse, e eu... Como se O que me será que chamasse aconteceu? eu. Senti o meu coração acelerado, boca seca e o andar descompassado. Língua estranha eu falava, ai, ui. Daí o Zé Cabaleiro vem descrever como a emoção chega no corpo. Que emoção é essa? Que dá o coração acelerado, boca seca, andar descompassado, língua estranha, você fala, ai, ui. Que emoção é essa, Nath? Me parece que ele está descrevendo uma emoção de ansiedade, de medo e de ansiedade, né? Mas o que medo tem a ver com ansiedade? Nada a ver isso aí. É mesmo, né? O que medo tem a ver com ansiedade? Eu já comentei isso com a Bela outras vezes, que na primeira vez que eu ouvi isso, que medo e ansiedade vêm de estão numa mesma família, assim, são emoções muito próximas. Eu desconfiei disso. Eu pensei, acho que comigo não funciona bem assim. Porque às vezes eu estou ansiosa por uma coisa boa, porque eu vou viajar, ou porque eu vou encontrar um amigo que eu não vejo há muito tempo. Como é que isso está relacionado ao medo? E aí eu fui investigar isso na minha vida, né? Como é que nos momentos que eu estou ansiosa, se tem algum medo envolvido ali. E a gente já falou isso antes, né? Que a gente ouviu o Carlos Ferreiros? Isso. O Carlos Ferreiros, que é um aluno há muito tempo do Pomlop Rinpoche. E ele descreve que a ansiedade ela está relacionada a um medo de perder o controle, assim, a uma falta de conhecimento. Há uma vontade de controlar alguma coisa. Então faz muito sentido que a gente conecte isso com medo, né? Porque é um medo de perder o controle. E aí a gente não precisa comprar isso de cara. A gente pode começar a observar na nossa vida, assim, quando a gente está vivendo episódios emocionais de ansiedade, se existe ali algum medo envolvido. E aí a gente pode começar a perceber se isso faz sentido ou não. Mas para mim começou a fazer sentido. A gente desconecta isso do medo, né? E essa música é muito boa pra gente ver que tem as duas coisas. Tem um medo envolvido ali e tem uma ansiedade. Porque o medo, quando ele tá dizendo aqui que ela parou no sinal, fez um sinal pra ele, é como se ela esperasse uma ação dele. E ele foi paralisado, ele já vem com um monte de julgamento. E aí ele descreve como é que isso pega no corpo dele. Aí vamos ver, então, por que ele tá tão descompassado, assim. Por que bateu tanto esse medo, essa ansiedade? Ele vai falar disso na próxima estrofe, nos próximos versos. Ela era bela atriz de uma novela e eu um poeta boêmio na banguela. Os seus olhos me disseram, bem, eu não fui. Com vontade de dançar, Isabela. A gente não presta atenção no que a música está dizendo, né? Ele tá lá sofrendo e a gente está querendo dançar. Que maravilhoso, né? Que os artistas fazem isso. Então, ela era bela atriz de uma novela e eu um poeta boêmio na banguela. Muito significativo. Os seus olhos me disseram, vem, e eu não fui. E aí? E aí tem o julgamento de novo, né? O que ela é? Ela é maravilhosa. O que eu sou? Eu sou nada. Ela é muito melhor que eu, né? Sabe o que me ocorreu agora? Que eles estão parados no sinal e que talvez ela só tivesse dado passagem para ele.
A gente tá tendo Pode um ser. insight aqui. Ai, Zé Cavaleiro, ajuda a gente. Ajuda, porque antes eu achei até que ela tivesse dando um sorrisinho do tipo, uma atriz da novela reconheceu o Zé Cabaleiro, ele ali no sinal e deu um oizinho, mas às vezes ela tá só dando passagem pra ele. Será que é isso? Você realmente acha que o Zé Cavaleiro viveu isso, né, Eu tenho Isabela? certeza. Eu queria muito que ele ouvisse contasse pra gente, mas assim, é tão real que eu acho que ele viveu. Ah, eu sou muito romântica, Isabela, porque eu já fico imaginando que ela realmente estava dando bola pra ele e que ele não percebeu. Aliás, que ele percebeu e, sei lá, ficou ansioso. Não sei. Mas não Eu também não sabemos, sei. né? Quero muito saber. Os seus olhos me disseram vem e eu não fui. A gente não consegue saber se é só vem assim, vem, pode passar, né? Ou se é assim, ai, Zeca! Agora, eu acho que disso que você está falando, o ponto mais importante, talvez, seja que se ela estava só dando passagem para ele, se ela reconheceu ele e estava dando um sinal porque ela gosta da música dele, ou se ela estava paquerando ele ou não, na mente dela estava passando uma coisa completamente diferente do que na mente dele. Porque muito provável que ela não estivesse vendo ele da forma negativa como ele estava. Né? Talvez ela esteja contando essa história por aí de um jeito completamente diferente. Exato. Isso é muito interessante, porque a gente começa a enxergar aqui o quão longe a nossa mente pode ir. A minha mente vai para lugares muito longes quando eu tenho medo, quando eu estou ansiosa, quando eu me sinto insegura. E essa pressão de ter uma ação, né? De novo, os seus olhos me disseram, vem e eu não fui. Que pressão é essa que ele tá passando, que ele tem que ter uma ação ali. E depois ele tá ainda julgando isso com toda uma carga de ser tolo, trouxa, não de jardim. E aí, então, ele vai para outra emoção. Incrivelmente tem mais emoção envolvida, hein? Vamos ouvir? Vamos. Cara, este momento, o arrependimento mói. Um super pateta, tão babaca, um anti-herói. Faltou confiança contra a dança de pavão. Este extraterrestre, pedestre na contramão. Aí vem a segunda emoção, né, gente? Arrependimento. Cara, esse momento, arrependimento mói. Um super pateta, tão babaca, um anti-herói. Faltou confiança contra a dança de pavão. Extraterrestre, pedestre na contramão. Depois do medo, da ansiedade e de uma não ação que ele julga que ele deveria ter tomado, vem uma emoção de arrependimento. E aí ele descreve também com uma palavrinha só muito bem o arrependimento, né? Arrependimento mói. Mói. E moer tem também muito a ver com ruminar, aquele negócio que a gente fica com a emoção entalada e vai para casa ruminando aquilo, voltando naquilo, engasgado. Arrependimento mói. E ele fala algumas palavras, né? Pateta, babaca, anti-herói. O que tem em comum entre essas palavras, Isabela? A gente combina essas palavras com as que ele falou lá em cima, que ele já se descreveu trouxa, tolo, pálido, incrédulo, anão de jardim. Esse jeito de se descrever tem muito a ver com essa falta de confiança, com a não ação a partir de uma falta de confiança. Então, ele não teve confiança para agir e daí ele se julgou desse jeito super cruel. E ele continua, né, falando, faltou confiança contra a dança de pavão. E aí acho que tem tudo a ver com a conquista, com a sedução e com também um papel socialmente esperado dos homens. Pavão, né? Pavão, tá ligado ao quê? O que socialmente se espera do masculino nessa hora, né? De uma conquista, que é o que ele tá, que é o que a mente dele tá vendo ali, que ele tome uma ação, que ele tome uma atitude, né? Mesmo que talvez isso não seja esperado, mesmo que a gente, né, a gente não sabe o que tá passando na mente dela ali, mas pode ser que isso nem fosse uma vontade. E ele vai para esse lugar de que para ele é esperada uma ação. Ele é o pavão, né? Será que é isso? A gente não... Talvez os homens possam nos ajudar, né? Nesse momento. Verdade. Existe essa pressão? Existe esse sentimento? Existe essa necessidade do primeiro passo, de tomar a frente,
de agir. Tem um sofrimento conectado a isso quando não rola, quando bate uma insegurança ou uma ansiedade que todos nós podemos sentir, né? Todos nós. E acho que essa insegurança que a Isabela falou tem muito a ver com o que ele descreve lá no começo da música, que é o quanto ele está só prestando atenção nas coisas negativas, porque ele provavelmente não é só essas coisas, ele é muitas outras coisas, né? Mas muito provavelmente ele está com uma falta de habilidade de prestar atenção nas outras coisas que ele tem, especialmente ali naquele momento, né? Quando a emoção bate, o recurso que ele tem é prestar atenção nas coisas negativas. E conectando com essa masculinidade tóxica que você trouxe, Nath, ele termina o último verso dessa estrofe, extraterrestre, pedestre na contramão. Ai, meu Deus. Eu achei esse pedestre na contramão extremamente... Eu me identifiquei muito com isso, assim, extremamente significativo. Se você já pegou a linha amarela do metrô, de repente você tá no túnel errado, sabe? Tá todo mundo vindo e você tá indo, você já sentiu isso. Ou se você já esteve numa estradinha e aquele carro tá vindo e você tá na contramão do carro, aquela sensação de vulnerabilidade, de não lugar, de não pertencimento. Que é uma sensação tão humana, né? Eu acho que todos nós vivemos isso em alguns momentos. Essa sensação de que eu não pertenço aqui, eu não tenho a ver com esse lugar, uma sensação de não caber, de uma inadequação, né? E todos nós, até o Zé Cabaleiro, que a Isabela tem certeza que, que foi ele que, é autoral, que viveu isso, que é autoral. Então, até o Zé Cabaleiro, imagina, eu tenho muito essa sensação, às vezes, de não pertencimento. E eu ouço muitas pessoas que têm essa sensação, às vezes. Então, talvez seja muito benéfico para a gente começar a olhar que isso é uma sensação muito mais comum do que a gente imagina, que estamos todos não pertencendo em alguns momentos, né? E que não tem nada errado com a gente, né? Tá tudo bem, porque é isso aí. Aliás, sobre masculinidade tóxica, a gente tem um super amigo que fala sobre isso com homens de todo o Brasil e que tem um trabalho incrível, que é o Guilherme Valadares. Gui, se quiser dar uma ajuda aí, se esse pavão aí tá sentindo alguma coisa, depois manda pra gente. A gente vai adorar saber. Então vamos voltar no refrão? Porque meio que a música acabou, né, Bela? A gente não sabe. Ele não agiu, e aí a gente ficou sem saber se eles se encontraram no próximo sinal ou não. E aí a gente só tem o refrão pra saber. Vamos lá, então, pra gente tentar decifrar um pouco mais. Senti o meu coração acelerado, boca seca e o andar descompassado, língua estranha eu falava, ai, ui. Ela era bela atriz de uma novela e eu um poeta boêmio na banguela. Os seus olhos me disseram, bem, eu não fui. A gente achou uma entrevista com o Zé Cabaleiro e ele tá falando sobre esse álbum Era Domingo. E aí ele diz assim: esse é um disco de maturidade, tem nele reflexões que eu não poderia ter feito há 10 anos. É um disco muito interior, apesar de ter ritmo, vibração. Você sentiu isso, Nath? Muito, fiquei com vontade de dançar. De novo, né? Esses autores pregam peças na gente. E, ao mesmo tempo, é muito interior mesmo, porque ele tá contando de uma coisa que, quando a gente passa, a gente não sai contando para os outros, né? Um momento que a gente se sentiu meio patético ali, porque a gente não respondeu como acha que deveria ter respondido. Ele também fala que é um álbum sobre a solidão. E acho que isso conecta um pouco sobre esse pedestre na contramão, né, que a gente viu. Eu desconfio que todos nós sintamos isso em alguns momentos, essa sensação de inadequação. Só que a gente, por não falar sobre isso, a gente se acha muito sozinho nesse lugar, né? E aí vai o nosso muito obrigada para todos os artistas que estão disponibilizando as suas emoções para o mundo, assim, porque isso as torna muito mais humanas, né? E a gente consegue se ver nisso aí e ver que não somos só nós.
Ele continua a entrevista dizendo assim: vivemos num tempo de muita solidão, apesar de estarmos na era da conectividade. Ele fala muito disso, o álbum, da nossa solidão em meio a essa Disneylândia digital. E aí, sabe que eu lembrei uma coisa que me causa essa ansiedade? Quando você conhece muito uma pessoa pelo Instagram, e aí você encontra ela na vida real, mas a pessoa nem te conhece. E aí você tem uma sensação de que você conhece ela e você não sabe exatamente se você age, às vezes ela até já curtiu alguma coisa sua, mas e aí, né? A gente está conectado ou a gente está desconectado? É uma linha tão tênue que causa essa ansiedade. Então, nós estamos chegando ao final do segundo episódio da série Músicas Emocionais, do podcast das emoções. E nesse final, chegou aquele momento que a gente copia o Coemergência e a gente traz a nossa aspiração a partir dessa música, né? De ter olhado essa ansiedade nos olhos. E aí, Isabela, qual a sua aspiração? Pode começar, Nath. Então, a minha aspiração está conectada, eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa música, que é o quanto toda a emoção é disparada por uma falta de, talvez, treino dele de apreciar a si mesmo, assim. Então, de prestar atenção também nas coisas positivas que ele tem. A gente estava conversando sobre isso ainda semana passada, né, Bela? E nesse último final de semana eu ouvi um pesquisador da ciência e da meditação dizer o quanto que essa apreciação é uma habilidade que a gente cultiva. Então, a minha aspiração é que essa música possa nos trazer essa vontade de cultivar essa habilidade, porque isso realmente pode transformar as nossas vidas, assim, a gente poder começar a prestar atenção também nas coisas positivas. Qual a sua aspiração, Isabela? Tô louca para ouvir. E a minha aspiração é que a gente consiga, nos episódios em que a gente tiver passado por ansiedades e se sentindo tolos e babacas e anões de jardim, que a gente possa ter esse senso de humor, de dar risada dessas coisas e até de fazer arte com isso. Né? Ai, que aspiração maravilhosa. Que a gente dê mais risada, não leve com tanta seriedade quando a gente é tão babaca, porque a gente vai ser babaca várias vezes ainda nessa vida. Ai, adorei. Um dos feedbacks que a gente recebeu é que a gente esqueceu de acabar o último podcast. A gente ficou tão ansiosa que a gente foi tipo Zé Cabaleiro no sinal, sabe? A gente não tomou ação nenhuma e acabou simplesmente o episódio passado, mas nesse a gente promete que a gente vai se despedir de vocês. Então, um beijo, gente. Tchau, é isso? A gente volta em breve. A gente tem mais umas músicas emocionais aí na manga. Sigam a gente. A gente tá no @ o Curso das Emoções, no Instagram, no Facebook. E a gente vai adorar ouvir o que vocês estão achando e receber também as músicas emocionais aí, isso, que a gente tem recebido algumas. Então até o próximo podcast das emoções. É isso aí. Tchau. Tchau, gente. There's change coming.